Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai falar sobre o Asta, sobre o garoto que nasceu sem magia, mas que aparentemente teria guardado dentro de si um grande poder, um poder oculto, uma magia escondida. Sobre isso a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje, sobre o poder secreto e inato do Asta, o garoto que deseja se tornar o maior mago de todos os tempos. E eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei, e embaixo é claro se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Mas antes da gente seguir com o vídeo eu quero apresentar pra vocês o Nox Look Wallpaper, um aplicativo muito bacana para personalizar o nosso celular com os mais incríveis papéis de parede de anime. Galera, como vocês estão vendo por aqui, no Nox Look Wallpaper tem vários tipos de fundos diferentes. Tem de anime, tem de filme, tem de jogo, tem de muitas coisas bacanas pra gente personalizar o nosso telefone. A gente pode ver aqui, por exemplo, papéis de parede de Black Clover. Tem também de vários outros animes por aqui e uma das coisas mais bacanas é o fundo dinâmico. Você pode colocar stories do Instagram, até TikTok, mas o mais legal que eu acho é que a gente pode colocar também papéis de paredes dinâmicos de anime. Sim, papéis de paredes que se mexem em coisas desse tipo. Existem várias telas animadas que a gente pode colocar pra personalizar o nosso celular do nosso anime preferido. Tenho certeza que você vai olhar e você vai achar. Não esqueça de conferir o primeiro link da descrição, ou ir lá na Google Play, é muito rapidinho, clicar pra baixar, instalar e já utilizar o Nox Look Wallpaper. Você vai curtir demais. Galera, então, recentemente muita gente tem me perguntado se o garoto da anti-magia ele pode ter uma magia guardado dentro de si. Afinal, tudo tá indicando que o Asta deveria ter sim um poder além do poder da anti-magia que ele vive utilizando. Ele deveria ter um poder inato, uma magia própria dele, assim como todos os usuários de poderes parecidos com o dele possuem. Vamos lá. A gente desde que conheceu o Asta já sabia que o garoto não tinha magia nenhuma. Ele vivia tentando usar magia. Ele fazia poses e posições e tudo mais, ele tentava e tentava, mas não funcionava. As pessoas à sua volta ainda o olhavam assustado, meio que dizendo que ele era alguém muito raro, a única pessoa que não conseguiu usar poder mágico em um mundo que dependia totalmente da magia e que todos precisavam usar esses poderes pra sobreviver. O Asta se mostrou não ter poder nenhum e é muito importante a gente ressaltar isso porque aparentemente ele era único. Não tinha mais outras pessoas que não tinham magia igual ele. Olha só, a gente via pessoas com poderes fracos, com pouca mana. Geralmente a nobreza era quem mais tinha mana e os outros moradores dos reinos não tinham tanto poder assim. Existiam algumas pequenas exceções, como por exemplo a irmã Lily e o Luke, que mesmo não sendo nobres, eles tinham muito poder mágico. Mas em todo caso, com Asta era diferente. Ele não tinha pouca magia ou pouca mana. Ele não tinha nada. Asta nunca manifestou um pouquinho de magia sequer. E olha só, na cerimônia do Grimório tudo isso veio pra deixar ainda mais claro quando a gente viu as pessoas na torre sendo escolhidas pelos seus Grimórios. Olha só, tudo dependia da mana e poder que a pessoa tinha e também o estilo da magia. Alguns recebiam Grimórios grandes, alguns cheios de páginas, outros pequenininhos e outros com uma página só. Mas o Asta não tinha recebido nenhum livro mágico, nenhum Grimório. Era como se ele não tivesse ali, não tivesse magia. Ou talvez que ele já tivesse recebido seu Grimório. Pois a gente sabe que as pessoas podem andar ali dentro, mas se ela já tiver um Grimório, ela não vai ficar com dois. E a gente viu isso porque os companheiros do Asta estavam ali. Quem não tinha a idade para receber um Grimório, ou quem já tinha, não iria receber mais um livro mágico. Então sim, existiam essas raras exceções. Quem não tinha manifestado sua magia de modo maduro ainda não atingiu os 15 anos, quem não tinha magia nenhuma, que era algo completamente raro, único no mundo, ou quem já tinha o seu próprio Grimório. E o Asta realmente não recebeu. Depois a gente sabe que o Grimório surgiu pra ele do nada. No OVA a gente viu que esse Grimório veio da torre, mas eu já expliquei pra vocês que só foi no OVA e depois foi corrigido no anime. No anime o Grimório surgiu do nada, assim como foi no mangá. E isso mostra que era importante pra história, pro segredo de Black Clover, que o Asta tivesse aquele Grimório surgindo do absoluto nada. Porque olha, o autor não ia pedir pra fazer essa alteração se não fosse muito importante o Grimório simplesmente aparecendo ali. Mas agora a gente já pode seguir pros momentos atuais do mangá de Black Clover, falando sobre o que tá rolando na guerra agora. A gente tá vendo que várias outras pessoas, seguidores da Tríade, a própria Tríade, possuem poderes semelhantes aos do Asta, poderes demoníacos vindo de um outro mundo. Essas pessoas, assim como o nosso garoto da anti-magia, têm muita força, sério. Eles vencem mais de um capitão juntos, com facilidade. Este é o poder da Tríade e simplesmente os seguidores da Tríade já são suficientes para lidar com magos de nível 1, até mesmo de nível 0 talvez. Isso porque aqueles que seguem a Tríade recebem parte do poder do demônio do usuário principal. Basicamente é assim, a Vanica tem o seu poder demoníaco e, bem, as pessoas que seguem ela recebem parte desse poder, uma pequena porcentagem. É assim que funciona, é assim que vem o poder demoníaco, mas foi aí que começaram a surgir perguntas aqui no canal. Dan, a gente conseguiu observar que no Zenon ele possuía a sua magia óssea, que era a magia dele, também uma magia demoníaca, mas ao mesmo tempo seus seguidores tinham uma magia completamente diferente. A gente viu, por exemplo, a magia de rochas de pedra do seguidor do Zenon. Aquela era uma magia com propriedade completamente diferente da magia original. O Zenon teria a sua magia óssea, mas o seu seguidor não teria essa magia. Ele teria um outro poder diferente, ou seja, o Zenon é dono da magia óssea, assim como seu seguidor é dono da magia de rochas. E ambas as magias dele são fortalecidas com o poder que vem do submundo. O poder do demônio de Zenon fortalece a
magia desses dois. E a mesma coisa a gente sabe que acontece com o Dante e a Vanica também. O Dante já demonstrou seu poder sendo fortificado, a sua magia, que é a magia gravitacional. Assim como o seguidor da Vanica tem aquela sua magia de manipulação corpórea. São magias completamente diferentes e mesmo assim, elas são fortalecidas com o mesmo poder demoníaco, e é aí que entra o Asta. A antimagia, o poder demoníaco que pertence a ele, bem, é completamente diferente de tudo que existe no mundo de Black Clover. Mas ao mesmo tempo, isso não é só pelas propriedades mágicas capazes de destruir magias, não é só isso, mas também, principalmente, pelo fato de que o demônio e o Asta compartilham o mesmo poder, a mesma magia. Afinal, dá pra perceber que os outros demônios simplesmente fortalecem os poderes dos seus receptáculos, mas o Asta não, ele nunca demonstrou ter sua própria magia e depois simplesmente surgiu com a antimagia. Assim como o demônio que vive no Asta é completamente desconhecido pelos outros demônios, pois nenhum deles conhecem a sua magia, não conhecem o seu poder. Quando o demônio do Dante ficou frente a frente com ele, ele não reconheceu a antimagia, aquele não era um poder demoníaco padrão, não era um poder conhecido por ele. Isso o fez acreditar que o demônio do Asta era fraco, mas é difícil acreditar nisso. A antimagia, independente do mundo dos magos ou do mundo demoníaco, tem tudo pra ser uma magia famosa, porque, bem, eles conseguem acabar com qualquer magia. E as magias de Dante não foram uma exceção, a gente via que a antimagia engolia sim a magia gravitacional. Então a gente chegou no ponto que a gente tem que concordar que pra magia do Asta não ser conhecida no mundo demoníaco, significa que o demônio dele nunca utilizou essa magia naquele mundo. E pode ser que isso tenha acontecido simplesmente porque ele não pode acessar essa magia. Pensa comigo, o Asta não tinha poder nenhuma magia, e aí a antimagia surgiu nele. Um poder que só pode ser utilizado nele, e mais ninguém poderia ser abençoado com este poder. A própria rainha das bruxas disse que talvez por uma coincidência do destino, a magia do Asta, que era a magia perfeita pra ele, chegou nele. Porque essa magia dependia do seu usuário não ter nenhuma magia no seu corpo, e o Asta é o único no mundo com este fator. Então sim, era como se a antimagia tivesse sido criada perfeitamente para ser usada pelo Asta. Essa foi uma magia que, assim como as outras, se adaptou completamente ao seu usuário, e o seu usuário se adaptou à magia. Então era como se a antimagia fosse algo completamente inato do Asta, mas ao mesmo tempo, o Asta não deveria ter uma magia que vem de um outro mundo. Afinal sim, foi dito pelo demônio da magia da Kotodama que a magia que o Asta estava usando não era uma magia desse mundo, era uma magia demoníaca, e o Dante também percebeu isso na hora. A antimagia não era um poder que o garoto deveria ter, e ele notou que ele tinha o poder de um demônio também. Basicamente, todo o mangá tá levando a gente a acreditar no seguinte: o Asta e o seu demônio, ambos foram escolhidos pra alguma coisa e por alguém. Eles deveriam estar juntos, predestinados a estar juntos. Não foi coincidência, como a rainha das bruxas disse, alguém mexeu os pauzinhos pra que isso acontecesse. Talvez esteja relacionado a alguém do reino de Clover ou de Spades. Afinal, o Asta surgiu junto com o Yuno, e os dois apareceram do nada naquela igreja de Agi. Então sim, se foi no mesmo dia, pode ser que o Asta tenha sido deixado ali por alguém de Spades pra salvar o reino ao lado do Yuno. Porque a pessoa que teria feito isso saberia de todo o destino e saberia que alguém um dia iria vir buscar o Yuno pra lutar pelo reino e tomar o seu lugar como rei. Então alguém pode ter mudado todo o destino do Asta pra que ele não tenha nascido com magia, pra que ele não despertasse seu poder mágico inato e natural como todos os magos fazem, pra usar um poder, uma magia artificial, na verdade uma magia de um outro mundo. Uma magia que seria um poder demoníaco, mas que um demônio não pode usar também. Porque o demônio do Asta não consegue utilizar a antimagia sozinho, ele não consegue usar nenhum tipo de poder, na verdade, era como se ele estivesse completamente preso. O Asta precisa daquele demônio pra conseguir usar o poder, e o demônio precisa do Asta pra ter um corpo físico. Basicamente os dois se completam. E novamente eu venho dizer que não tem como isso ser coincidência, a antimagia acaba sendo sim a magia inata e natural do Asta. Foi o destino dele ter este poder e desde que nasceu ele já estava destinado a isso, assim como estava destinado a trabalhar ao lado do seu monstro interior. Seria por isso também que aquele grimório não surgiu pra ele dentro da torre, mas sim simplesmente apareceu à sua frente. Tudo isso porque possivelmente o Asta não foi o primeiro mago a nascer sem magia, mas sim o primeiro mago que desde o nascimento já tinha o seu próprio grimório. Um poder corrompido, porque um demônio precisaria de um grimório corrompido pra usar o seu poder. E o Asta ele já teria nascido sendo parte demônio. Isso graças à pessoa que teria decidido todo o seu destino. O Asta não tem magia própria porque a sua magia é demoníaca. Por isso ele nunca conseguiria manifestar o seu poder, assim como ele nunca conseguiria também utilizar um grimório. Assim como o demônio da magia da Kotodama, o Asta precisava de um grimório do trevo de 5 folhas pra usar sua magia. A gente viu que aquele monstro da Kotodama, antes de converter o grimório do Patri, ele não era capaz de usar sua magia, e a mesma coisa foi com o Asta. Então alguém já estava trabalhando há muito tempo para aquele garoto ter o seu próprio poder, e garantir que ele iria receber o grimório corrompido do Lich como recebeu. Além disso, a gente também viu que o Asta passou pela seleção de receber um poder demoníaco, para conseguir liberar aquele poder, porque sim, foi dito pelo Dante que para conseguir liberar todo o seu poder demoníaco, a sua força ao máximo, para fazer o seu demônio interior acordar, era necessário um sentimento ruim, era necessário muita raiva e talvez uma lembrança triste. E o Asta naquele dia passou a ter tudo isso. Ele passou a ficar com muita raiva, como nunca sentiu antes, do mago Revit, o mago que queria machucar Yuno e roubar o seu grimório. O Asta estava furioso porque ele estava se sentindo incapaz de salvar o seu rival, e quando Yuno disse que ele era o único que conseguiria, o Asta realmente se ergueu e ficou com muita raiva daquele adversário. Foi aí que o seu grimório despertou, ou seja, o Asta recebeu seu grimório no exato momento que ele despertou seu demônio interior, então seria aquele momento que ele despertou a sua magia inata e natural. A
magia do Asta desde o início seria anti-magia, porque ele seria de algum modo parte demônio. Então seria assim o motivo dele usar o seu próprio poder fortalecido por ser o receptáculo de um demônio. Enquanto Dante, Vanix e Zenon usam suas próprias magias fortificadas, o Asta utiliza sua própria magia também, mas a magia dele desde o início já é uma magia vinda de um demônio. A gente ainda não pode associar quem deu este poder pro Asta, se foi alguém ligado à Tríade que já estava buscando os poderes demoníacos há muito tempo, mas sim, o Asta possivelmente ele já nasceu com um poder demoníaco dentro dele. E a antimagia não seria um poder que ele estava pegando emprestado, mas sim o seu poder natural. O demônio do Asta depende do garoto, assim como o garoto depende daquele demônio. Era como se os dois fossem um. E é nisso que eu tô acreditando neste momento, graças ao decorrer do mangá atual de Black Clover, conforme eles estão explicando pra gente mais sobre os poderes demoníacos, a origem dos poderes. Então sim, neste ponto não acredito mais que o demônio do Asta esteja no seu Grimório, e sim dentro do garoto. Os dois dividem o mesmo corpo e dividem o mesmo poder. A antimagia não seria um poder vindo do demônio, mas sim um poder dividido entre o demônio e o Asta. Essa seria a magia natural do garoto, que não foi detectada por ninguém basicamente, porque ele ainda não tinha despertado, ele só despertou naquele seu momento de fúria, e depois disso, ninguém conseguia detectar mana nele, porque o seu poder vinha de um outro mundo, vinha do submundo, era um poder demoníaco. Os únicos então que conseguiriam sentir a mana do Asta, o poder demoníaco do Asta, seria a família do Gordon, porque aquela era uma mana vinda de um outro mundo. Mas e aí, o que vocês acham deste ponto de vista, dessas explicações sobre os poderes demoníacos em Black Clover e sobre o poder natural do Asta? Comentem embaixo suas opiniões sobre isso e se restou alguma dúvida, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!